Oi, tudo bem? Existe um dito popular muito antigo que diz assim: o diabo mora é nos detalhes. O diabo mora é nos detalhes. O que esse ditado quer dizer? Quer dizer que as coisas que a gente dá pouca importância, que a gente acha irrelevante, lá no final vai fazer uma grande diferença. Tem dois versículos aqui que tem um detalhinho tão interessante que a gente lê e passa batidos. Eu vou ler para você. Estava, Marcos 1, verso 23 diz assim: E estava na sinagoga deles. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo. Olha só esse versículo. O Evangelho de Marcos fala que a sinagoga não era de Jesus, mas a sinagoga era deles. Agora eu vou ler aqui o próprio Jesus falando em João 8, verso 17. Jesus falando para os religiosos: Na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois é verdadeiro. Na vossa lei, ao detalhe, na vossa, não na minha lei, na vossa lei está escrito que o testemunho de dois é verdadeiro. E o que esse detalhezinho quer dizer? Quer dizer que Jesus já não se identificava mais com a sinagoga dos fariseus, dos religiosos, dos judeus daquela época. Eles se reuniam em nome de Deus. Eles louvavam a Deus e meditavam na palavra de Deus, mas o próprio Deus, ali encarnado em Jesus Cristo, já não se identificava mais com aquela sinagoga e já não se identificava mais com a lei. Deus deu a lei para eles, mas eles transtornaram tanta lei, eles modificaram tanta lei que Jesus mesmo não se identificava mais com a lei que os religiosos pregavam naquela época. E o que isso nos ensina para que nós podemos aprender? Porque a história está aí para a gente aprender com ela, para a gente não repetir os mesmos erros. Por mais que algo está em nome de Deus, por mais que as nossas reuniões estejam em nome do Senhor, por mais que nós pregamos o Evangelho, muitas das vezes, se nós não tomarmos cuidado, a gente pode transtornar o Evangelho e começar a pregar o Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Olha o que diz aqui em Gálatas 1, verso 6. Paulo falando: Maravilho-me de que tão depressa passais daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns de vocês inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Na época do apóstolo Paulo, na época da igreja primitiva, já tinha pessoas querendo transtornar o evangelho de Cristo, trazendo lei, misturando aquilo que Jesus estabeleceu e trazendo mais coisas para aquilo ali. Então isso é muito perigoso. É muito perigoso, porque o perigo, você sabe que o contrário do evangelho não é o ateísmo. Porque as pessoas que são ateus, elas fazem mais mal para si mesmas. O problema do evangelho não é o ateísmo, a incredulidade. Os que mais fazem mais mal para o evangelho é o falso evangelho. É a mesma coisa, você não tem que se preocupar com um amigo, com um inimigo que é seu inimigo abertamente, que te declarou inimizade abertamente. Você tem que se preocupar com o falso amigo. Aquele que está ali com você, mas é seu inimigo, se faz de amigo, mas é um inimigo. Aquele que está ali com você, mas tem inveja de você, por exemplo. Esse você deve se preocupar. Agora, o mal que se declarou mal abertamente, você pelo menos você já sabe quem é esse. E quem você não sabe? Assim é o evangelho de Cristo. O problema não é o ateísmo, mas o falso evangelho. Aquele evangelho que tem cara de evangelho, mas não é evangelho. E qual que é o perigo disso? O perigo é da gente chegar lá no final e Jesus olhar para nós e falar assim: eu não vos conheço. Mas eu pregava na praça, esse não é o meu evangelho. Porque o perigo está em Jesus falar: o vosso evangelho, a vossa igreja, a vossa palavra, a vossa lei.
Por quê? Porque Jesus já não se identificava mais com aquilo. Então, quem não aprende com a história está sujeito a cometer os mesmos erros. Em Mateus 16, o Senhor falando para o apóstolo Pedro, e ele diz assim, falando sobre a igreja: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ele chamou a igreja, ele falou: eu vou levantar a minha igreja. Jesus chamou a igreja de minha igreja. Mas se a igreja de Jesus se manter firme naquilo que Jesus ensinou, vai continuar sendo a igreja de Jesus. Mas se a igreja do Senhor Jesus se desviar para o falso evangelho, para a falsa igreja, acrescentando coisas que Deus não acrescentou, tirando coisas que Deus não tirou. Tem uma frase de um teólogo, John Stott, ele diz o seguinte, ele diz assim: se o centro da minha religião não for a cruz, a minha religião não é de Jesus. Se o centro da minha religião não for a cruz, a minha religião não é de Jesus. Amém? É essa palavra que eu queria deixar para você hoje. Refletir. Cuidado com os detalhes, porque o diabo mora nos detalhes. Aquilo que a gente não dá muita importância, aquilo que a gente não acha irrelevante, no final vai fazer uma grande diferença. Isso seja para a vida, isso seja para uma construção civil, isso seja num casamento, isso seja num trabalho, em qualquer esfera e área da vida. É um conselho que eu aplico na minha vida e que compartilho com você também com a maior humildade do mundo. Cuidado com os detalhes. Amém? Deus continue te abençoando. Continue acompanhando aí as nossas mensagens. Saiba mais o Evangelho, né? A gente aprendendo um com o outro aí, tá bom? Deus te abençoe e continue te abençoando em Cristo Jesus.